Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois hoje vamos aprender aí sobre os biomas brasileiros de modo geral, tudo bem? A gente falou aí sobre os biomas mundiais, né? Sobre como que os fatores bióticos e abióticos interferem aí, né, nessa distribuição dos biomas. Vou passar de forma bem resumida sobre os biomas brasileiros, tá? Porque a gente vai ter uma aula para cada bioma, entender como cada bioma está distribuído no país, tá? No espaço geográfico brasileiro, e vou corrigir as questões 4 e 5 dos exercícios. Vocês já terminaram? Já deveriam, tá? Então vou iniciar a correção, iniciando aí o conteúdo de biomas, tá? Mas de forma resumida, porque vamos ter uma aula posteriormente para cada bioma. Combinado? Então separem os livros de vocês, tá? Seus materiais para a gente iniciar a nossa aula. Chegamos então na página 68, onde está falando dos biomas brasileiros. Vou falar de forma resumida de como os biomas brasileiros estão distribuídos, tá? Relacioná-los com os biomas mundiais para a gente entender os biomas a fundo nas próximas aulas. Lembrando que na próxima aula tem correção de todos os exercícios, tá? Então, olha só, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 biomas brasileiros. São 6 tipos de biomas, que cada um é um tipo de bioma mundial, porque está no mundo, né? Cada país, pessoal, possui características próprias, possui biomas próprios, por mais que eles são bastante similares. Então é só para vocês relacionarem. Quando eu estou falando de floresta amazônica, tá? Bioma amazônico, não existe só ele no mundo. O bioma amazônico é um tipo de floresta tropical, tá? Em outros países vão ter biomas parecidos com a floresta amazônica. Por quê? Porque ela é um tipo de floresta tropical, tá? Como a gente viu aí na última aula, né? Os países, as regiões que estão por baixo, né, da linha do Equador, vão possuir condições, né, fatores abióticos similares. Por isso que, olha só que interessante, nesta região estão aí os maiores felinos, tá? Como, por exemplo, também a sucuri. Olha só, na América, a sucuri pode acontecer, a sucuri, serpente, aquela grandona lá, ela pode ocorrer tanto aqui, ó, próximo, imaginem, tá, pessoal? Imaginação agora. Que estado que é esse daqui? Mato Grosso, né? E aqui Amazônica, tá? Amazônia, estado da Amazônia está presente no bioma amazônico, tá? A onça e a sucuri está dispersa nessa região, tá? A onça, ela tem uma área de vida muito grande, tá? O espaço que ela vive é muito amplo. Ela pode estar nesses dois biomas. E a sucuri também, tá? A sucuri. Então, olha só, aqui tem a sucuri e a onça. Aqui tem os leões, que se assemelham muito com as onças. Por que eles são animais similares? São parecidos, predadores topo de cadeia, né? Extremamente ferozes, porque eles estão em ambientes parecidos, tá? E aqui, nesta região, aqui temos várias ilhas, Indonésia, né? Que existe uma outra espécie de serpente, que é a Piton reticulada. Ela é a maior espécie de serpente do mundo, pessoal. Depois pesquisem aí
na internet. Qual que é a maior serpente do mundo? A Piton reticulada, segunda maior, a sucuri, tá? Então, nessa região, temos predadores, topo de cadeia, felinos, né? E serpentes extremamente parecidas. Elas não são iguais porque estão em países diferentes, tá? Só que são extremamente iguais. A Piton é uma serpente extremamente grande, tá? E está nessa região. A sucuri é uma serpente também extremamente grande, está presente nessa região. Então vejam que o fator ambiótico está sempre interferindo aí nos fatores bióticos, nos animais que vão estar presentes naquela região. Então vamos voltar aí para os biomas brasileiros. Floresta amazônica ou Amazônia, tá? Está presente no estado do Amazonas, tá bom? Mata Atlântica é, é um bioma muito parecido com a Amazônia, pessoal. Só que ele está no litoral. Olha só que curiosidade. Mata Atlântica, próximo do Atlântico, tá? Daqui para cá temos a Amazônia. A Mata Atlântica é um bioma extremamente rico também, tá bom? E está presente no litoral. Temos ainda o Cerrado. Cerrado é um tipo de bioma mundial. Qual tipo? Vamos voltar lá? É um tipo de campo, tá? Olha só, inverno com baixa temperatura, tem um período de seca, né? Enquanto o verão tem uma temperatura um pouquinho mais elevada. É um médio, né? Nem tão frio, nem tão quente. Um exemplo de campo, exemplo brasileiro, o Cerrado. Os campos ou pampas, tá? É uma região um pouquinho mais fria. Olha só, onde que ele vai estar? Lá no extremo sul do país, tá? A Caatinga é uma região um pouco mais seca, a região nordeste do país, tá? Do Brasil. E o Pantanal, que é uma região bem específica, tá? Mais restrita aí do país, onde ele é bastante exemplificado, né? Uma característica forte do Pantanal é que ele tem uma área extremamente grande e inundada, tá? Assim, é um bioma pequeno, só que a maior parte dele é construído de água, inundado mesmo, pessoal, tá? A gente vai entender aí quando a gente for falar do Pantanal. Então, é essa distribuição dos biomas, tá, brasileiros. Por que que assim é distribuído? Né? Por mais que o Brasil ainda, olha só, se a gente for olhar no mapa mundo, no mapa mundi, o Brasil é um país extremamente grande. Então, aqui em cima vai receber mais luz do que aqui embaixo. Então, existem diferenças de disponibilidade de luz, de clima, nas várias regiões brasileiras, resultando então os tipos de biomas diferentes. Tudo bem? Então, vamos agora resolver as questões 4 e 5. Lá na página 74, tá? Então, foi os exercícios que eu pedi na última aula, tá? É o Pense e Resolva. Estamos na questão 4, na página 74. Uma questão que fala dos biomas brasileiros, beleza? Nós vamos corrigir as questões 4 e 5. E na próxima aula temos a correção completa, finalizando essa primeira parte de bioma, tá? Então, olha só. A primeira questão mostra para a gente aí 4 fotos. A quarta questão, né? A primeira questão que nós vamos corrigir. 4 imagens de biomas diferentes. De cara, pessoal, vejam só. C e D tem muita árvore. Árvores altas, tá?
extremamente próximas uma das outras. Oh, você bate de cara aqui, ó. Essa daqui dá até para confundir achando que isso daqui é um mar, não é? Só que aqui, ó, rio. Isso é um rio, tá? Lá no estado do Pará. Amazônia, tá? De cara aqui, ó. Floresta extremamente densa, tá? Com árvores extremamente altas, né? Elas são extremamente densas porque estão muito próximas uma das outras, tá? Essa imagem D dava para a gente confundir um pouquinho com o Pantanal, porque o Pantanal, como o próprio nome já diz um pouquinho, ele parece um pântano. E o que tem no pântano? Muita água, né? Parece uma área extremamente inundada. Só que olha aqui, Lago Mamirauá, tá? AM, ou seja, no estado do Amazonas. Aí fica claro, né, pessoal? Se C e D, a gente está falando do bioma Amazônia, tá bom? Então ele pediu para associar as fotografias ao tipo de bioma. Então C e D, estamos falando aí do mesmo bioma. Agora olha só, A e B parece um pouquinho, né? Só que olha só, se a gente vê essa área aqui é no sul. Olha aqui, ó. A legenda deu muita dica legal pra gente. Se é no sul o clima é o mesmo que no norte, nordeste? Não, né? É diferente, poxa. Então, provavelmente esse bioma aqui é diferente desse daqui que é lá na Bahia. A Bahia, região nordeste, é um clima totalmente diferente, mais seco. Então vai ser outro bioma. Qual o bioma que pode ocorrer lá na Bahia? O Cerrado, tá? Parte da Bahia é, tem o Cerrado, tá? E B é o que a gente chama de campos ou pampa. Lembrando, é bom lembrar aqui também que a gente está vendo gado, tá? Animal doméstico. E geralmente os pecuaristas, né, os fazendeiros, eles, para a criação de gado, eles têm que desmatar uma área, tá? Os campos, bioma, pampa, já possuem muita gramínea, tá? Eles nos campos ou pampa não tem árvores tão grandes quanto a Amazônia, tá? Tão densas quanto ocorre na Mata Atlântica ou na Mata Amazônica. Tem muito gramínea, só que eles ainda os pecuaristas, né, os grandes fazendeiros, eles ainda desmatam a área para a criação de gado, tá? Então isso daqui, ó, parece ser um ambiente natural, mas ele está um pouquinho degradado, sim, para a criação de gado, né? Eles têm que fazer o plantio de gramíneas aí. Então, B, campos ou pampa, e A é o cerrado. Olha só, com dá para a gente perceber que não são árvores tão densas, tá? Não é um verde tão exuberante, não é mesmo? Um verde um pouquinho claro. E pela própria região a gente já descobria, né, que está na Bahia. Então, dica aí, ó, né, para a gente identificar, era só ir nas legendas, descobrir o estado, né? E a gente já sabe aí quais estados possuem aí os biomas. B. Indique tipo de formação vegetal, florestada, aberta ou mista. Existe em cada uma das fotografias. Então, olha só. É muito fácil, pessoal. Existe formação vegetal florestada. Que lembra, assim, florestada? Tem muita floresta. Tem muita floresta, tem o quê? Tem muita árvore, tá? Então, o que é uma formação vegetal? O tipo de formação, ela é florestada? Tem muita floresta? Tá? Tem muita árvore, muito denso. Isso lembra o quê? Aberto ou mista, ou seja, uma mistura, meio aberto e meio florestado, tá? Então, é para colocar quais das figuras vão apresentar uma formação florestada, aberta ou mista. Olha só, A e B, aberto, não é mesmo? Aberto porque eu consigo ver
ao longo do horizonte, possuem poucas árvores grandes, densas, né? Tem poucas vegetação florestada, tá? Ao contrário aí da C e D. Olha só, C e D formações florestadas, porque vão sempre relacionar assim, se é florestado, tem muita floresta. Se tem muita floresta, tem muita árvore e de porte grande. Olha só, aqui eu vejo poucas árvores na B. Tá certo que foi degradado, tá? Mas mesmo assim, olha só lá atrás. Tem uma árvore aqui, algumas ali menorzinhas, mas olha isso daqui, olha nascer. A quantidade de árvores aqui, né? Fica tudo um só. Então, A e B, formações abertas, tá? E C e D, formações florestadas. C, pelo que você consegue observar nas fotografias, qual dos ecossistemas está provavelmente mais alterado pelo ser humano? Justifique sua resposta pelos elementos de imagem. Fácil, né? Eu já dei a dica aí para vocês. Olha só. Lembrando que bioma, tá? É uma representação de uma área mais específica, ela possui características peculiares, tá? Uma característica que não se altera, e dentro do bioma possui ecossistemas diferentes. Se você não entendeu, volte aí nas últimas videoaulas, entenda a diferença de bioma e ecossistema, tá? Então, olha só, resposta fácil demais, né? O ecossistema B, pois a imagem mostra uma criação de gado, animais destinados à alimentação de seres humanos. Então, para criar gado tem que desmatar, pessoal, tá? Infelizmente, para criar gado tem que derrubar áreas, mesmo que tenha poucas árvores, tá? Eles têm que se alimentar. Eles se alimentam de quê? De gramas. Então, para o plantio de gramas, o pecuarista, o fazendeiro, ele retira aquela vegetação que estava ali para o plantio aí da grama do animal. Questão 4, tranquilo, né? Vamos então para a questão 5. Olha aí que legal, tá? Leia o texto a seguir e responda ao que se pede, tá? Então, te dá aí o estado, a região do Brasil, né? Com os seus estados, a geografia do país, e vão ler o texto. Paulo, um piloto de avião experiente, fez uma viagem para observar alguns biomas e ecossistemas do país. Sobrevoando, então, ele saiu lá de Porto Alegre, Rio Branco. A rota que ele seguiu está marcada no verde no mapa, em verde no mapa. Então, ele saiu aqui do sul, ambiente, né, totalmente diferente do norte, clima diferente, fatores abióticos diferentes. Foi para o Mato Grosso do Sul, Pantanal, tá? Chegou no Pantanal, foi lá para Vitória. Ó, o Vitória tá, olha aqui, Oceano Atlântico, lembra de quê? Mata Atlântica. Mata Atlântica é um tipo de formação que florestada, aberta, florestada, né? Mata Atlântica é muito parecido aí com a Mata Amazônica, tá? Uma formação floresta, muita mata, né? Árvore extremamente grande, tá? Então, a Mata Atlântica é um tipo de formação florestada também. Então, vamos lá. De acordo com a rota, indica que cada um dos biomas florestados, olha só, te pediu os biomas florestados, os de formações abertas e o de formação mista que ele observou nos trajetos. Então, olha só, está te pedindo aí florestado, formação aberta e de formação mista. Formação mista, pessoal, vai ser uma mistura aí dos dois, tá? Então, de Porto Alegre a Campo Grande. Temos aqui Porto Alegre a Campo Grande. Vamos ao mapa? Olha aí, ó. Porto Alegre a Campo Grande. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, tá? Mato Grosso do Norte, aí, ó, aula de geografia, hein, galera? Tá? Então, olha aqui, ele saiu do Pampa, formação aberta, tá? Para o Cerrado
muito próximo aí com o Pantanal, beleza? Então, olha só, Pampa, Cerrado e Pantanal, tá? É uma mistura. Muitos estados, pessoal, vão possuir, olha só, o estado da Bahia possui parte da Mata Atlântica, parte Caatinga e parte Cerrado. Minas Gerais, Cerrado e Mata Atlântica. Em Minas também tem Mata Atlântica, por mais que está longe aí do litoral, tá? Mas é uma região extensa aí de Mata Atlântica, beleza? Então, bora lá continuar. De Campo Grande para Vitória. Campo Grande, direto para o estado do Espírito Santo, em Vitória, né? Mata Atlântica, né? Saiu então ali do Pantanal, né? O médio Pantanal com Cerrado e foi para Mata Atlântica, no estado do Espírito Santo, capital Vitória. De Vitória, ele foi lá para São Luís, tá? E de São Luís ele foi para Rio Branco, no Acre. Então, bora lá. Foi então de Vitória lá para São Luís. E percebam, São Luís, no estado do Maranhão, também tem uma transição. Como assim? A bioma Amazônia, tá? E Cerrado, com um pouquinho também de Caatinga, tá, pessoal? E daqui ele foi para o estado do Acre, que é coberto aí pelo bioma amazônico, tá bom? O Paulo lá, então, o grande piloto aí da questão 5, ele percorreu aí todos os biomas brasileiros, praticamente passou em todos, né? E passando por formações diferentes. Então, olha só, de formações florestadas, ele passou na Mata Atlântica e passou na floresta amazônica, tá? No bioma amazônico. De formações aí abertas, ele passou pelo Cerrado, ele passou pela Caatinga e ele passou também pela, olha só, por onde que ele começou? Lá no sul, né? Campos ou Pampa, tá? Formações abertas. É bem diferente de uma mata amazônica, né? Que é cheio de árvore. A gente olha no horizonte, é igual aquela imagem mesmo que a gente viu nesta videoaula. Você consegue ver bem o horizonte, porque é praticamente aberto, são poucas árvores, e quando há árvores, elas estão espaçadas, como bioma Caatinga, Cerrado e os campos, tá? E por último, aqui no Pantanal foi o segundo destino dele ir, né? Saiu do Porto Alegre e chegou lá no Pantanal, tá? Que é uma formação mista aí. Finalizamos então a nossa videoaula de hoje, tá? É importante que na próxima aula temos correção, tá? Então, até a próxima videoaula. Bons estudos, um grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho